Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, nós estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast UTI Informe em Ação. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá pessoal, eu sou Sancler, fisioterapeuta intensivista também. Você me encontra no @SanclerBernardes e juntos você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube ou então no nosso canal do Spotify. Você pode nos ouvir e também você pode conhecer um pouco da nossa campanha no Apoia-se para apoiar o podcast, para a gente continuar produzindo conteúdos de qualidade. E os nossos apoiadores, é óbvio que eles recebem todo o material por trás que a gente usa para elaborar cada episódio com muito carinho, com muita dedicação, com muita ciência e com muito estudo. Então, conheça a nossa campanha no Apoia-se. Hoje a gente está junto aqui para mais um episódio e eu não sei, eu acho que é um dos episódios que é um assunto que desde o começo da faculdade de fisioterapia, quem sonha com a área respiratória, com a área de terapia intensiva, com a área cardiológica, fala sobre isso. E colocam, às vezes, como um bicho muito complicado, e a gente já, de antemão, já coloca aqui que vai ser uma das perguntas, saber se realmente é tão complicado assim. Hoje a gente vai falar sobre a gasometria arterial, a tão famosa gasometria arterial. E óbvio que para falar sobre isso a gente precisava de uma pessoa que dominasse o assunto, e a gente trouxe uma pessoa muito especial para esse episódio, que é o professor César Augusto Melo Silva, está aqui com a gente hoje. César, seja muito bem-vindo. O podcast lhe recebe com muito carinho e com muito prazer de poder contar com a sua presença aqui para conversar com a gente. O César é fisioterapeuta em Brasília, ele também é responsável por um laboratório de fisiologia respiratória, fisiologia pulmonar, e eu vou deixar ele se apresentar um pouco mais. Fique à vontade. César, seja bem-vindo. Opa, muito boa noite, Sancler, boa noite, Débora. É uma satisfação, um prazer enorme estar aqui com vocês nesse podcast, para essa conversa, não é? Eu devo dizer que eu acompanho vocês, admiro muito o trabalho, é um podcast maravilhoso e aproveito aqui a oportunidade para parabenizá-los também, não é? Bom, eu agradeço o convite para a gente conversar acerca desse assunto que é muito bacana, particularmente gosto muito. E como você já adiantou aí, meu nome é César, não é? Eu sou fisioterapeuta de formação. Desde muito cedo eu fui atrás da respiração, não é? E fui então me formar para atender pacientes respiratórios, lá na frente doentes cardíacos também, não é? E aí, então, eu tenho quase 30 anos já de formado, durante esse tempo, não é, eu tanto fiz a parte clínica, eu continuo atendendo pacientes, e também a parte acadêmica, não é? E eu sou pesquisador no Laboratório de Fisiologia Respiratória Experimental da Faculdade de Medicina aqui da Universidade de Brasília, onde eu desenvolvo um bocado de coisa interessante, não é? É isso. Muito bom. E só um parênteses, Débora, e deixa eu finalizar a apresentação. E o César é autor de livros. Inclusive, ele é autor de 2 livros sobre gasometria arterial, que é o assunto que a gente vai falar hoje. Eu acho que é importante a gente destacar isso aqui também. César, boa noite. Queria agradecer muito sua presença aqui. Não te conheço pessoalmente, né? Mas o Sancler falou muito bem, né? E ele estava falando aqui em off, né? Antes da gente começar, como ninguém estava acompanhando, vamos colocar aqui essa conversa que foi você que apresentou para ele, né? E transferiu esse gosto aí pela parte do pulmão, como disse o Sancler. Então é muito legal te receber aqui, né? É muito legal para a gente quando a gente tem pessoas que são referências para a gente aqui conversando com a gente, né? E o Sancler colocou isso no começo, o quanto você foi e é referência para ele. Então, seja muito bem-vindo. Para a gente é um prazer ter você aqui. Oh, muito obrigado. O Sancler é um desses alunos, ex-alunos, amigo, querido, não é? Que eu não atrapalhei durante a formação dele. E é verdade. E é fato que nesse tempo eu era professor de fisiologia, fisiologia geral, e é óbvio que quando eu falava acerca de fisiologia respiratória, acho que meus olhos brilhavam mais, não é? E daí eu tenho a impressão de que eu influenciei algumas pessoas para esse lado e o Sancler é um deles, né?
Imagina, muito legal. Prazer é Foi todo meu. exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu. E isso foi no segundo semestre, tá? Diga-se de passagem. Então eu comecei a entender o que eu queria muito cedo na faculdade. Não sabia muito bem do universo todo ainda, e aonde eu ia chegar, em que caminho eu ia trilhar, mas eu entendia que aquilo era muito interessante, a forma como o César trazia era muito interessante. E hoje eu entendo, e eu tento falar isso para os alunos, assim, lá na frente vocês vão entender um pouco da importância do que vocês estão vendo aqui na formação de vocês. Então aproveitem tudo, deem valor a tudo, porque lá na frente provavelmente tudo vai ser útil. Até o que foi ruim na faculdade vai ser útil para você ter o discernimento de deixar para trás. E o que for bom você vai aproveitar e vai usar. Então, para mim é uma honra redobrada lhe receber aqui, tá, César? Muito obrigado. E aí eu queria para a gente começar, e como a gente vai falar hoje sobre gasometria, e é um assunto de domínio muito grande do César, eu queria começar perguntando uma coisa, César. Gasometria é complicado, é descomplicado, ou é complicado, mas é possível se descomplicar? Como é a gasometria arterial? Sancler, muito obrigado pela sua pergunta. Num primeiro momento, eu te diria que é um exame de simples interpretação, não é? Mas ao passo em que a gente vai se aprofundando e estudando os processos fisiológicos e fisiopatológicos que são revelados pela gasometria, a gente vai percebendo que não é tão simples assim, não é? Então, é um exame aparentemente simples de ser entendido, mas os processos fisiológicos que ele revela, que a gasometria revela, não são tão simples assim. Basta a gente pensar, por exemplo, que a gente consegue estudar troca gasosa pela gasometria arterial, não é? E troca gasosa é um tema extremamente difícil. Se você for estudar a relação ventilação-perfusão, que é o que está por trás, né, de todo desses números que revelam a troca gasosa, relação VQ não é um tema tão fácil assim. Então, eu penso que quando você dá o passo para frente e começa a interagir com os números, entender os processos fisiológicos e fisiopatológicos um pouco mais profundamente, começa a ficar complicado. E esse passo ele é importante, não é? Porque é ele que vai te permitir fazer o raciocínio para você tomar a decisão ali na frente. E eu me lembro muito bem que quando eu dei os primeiros passos na gasometria, ainda na graduação, eu fiquei muito contente quando eu consegui entender que a setinha para cima e a setinha para baixo e tal. E falei, puxa, estou entendendo tudo, não é? E depois que eu fui estudar um pouco mais a fundo, eu percebi que esse era um nível muito raso, não é? Então, esse era o fácil, né? Esse era a parte fácil, entender que 35 era maior que 45, por exemplo. E depois que eu fui compreendendo melhor, estudando mais, né, acerca dos processos fisiológicos e fisiopatológicos, eu fui percebendo que é muito mais difícil quando a gente joga no alto nível, não é? Mas depois também ele fica fácil, né, quando você compreende bem os fundamentos. O raciocínio, né, a utilização da gasometria na prática clínica fica muito mais facilitada. Você sabe que eu tenho, né, uma impressão, trabalhando com aluno também por muitos anos, que a gasometria, ela só é entendida completamente, assim, né, a ponto de você colocá-la na prática clínica, se você tem um embasamento da fisiologia, né? E aí eu acho que é aí que a maioria dos alunos, enfim, né, de nós, muitas vezes a gente peca, né, de achar que a gente entender aqui é como se fosse um iceberg, né? De ver a ponta e achar que está entendendo e que está sabendo, quando na verdade, né, para você entender, você precisa saber toda aquela base, toda aquela parte, né? Eu fico pensando que é como se você falou das setinhas, né? Eu ia comentar que é a coisa mais fácil, né? Você pega uma tabela e você decora. Se vai para cá, é isso, se vai, né? Parece um pouco de conteúdo de concurso, né? E aí você consegue responder efetivamente, porque a Cursinho, pergunta normalmente né? do concurso. Parece uma aula de cursinho, né? Exatamente. E do concurso é essa, né? Tipo, acidemia, acidose, metabólica, respiratória. Então é muito pergunta né, de concurso. E aí a hora que você vai para a beira do leito do paciente, só isso não funciona, né, César? É exatamente isso, não é?
Ô Débora, eu tenho ministrado aulas de fisiologia, fisiopatologia, ventilação mecânica, enfim, todo esse conteúdo. E é muito interessante quando, por exemplo, eu peço que as pessoas interpretem à luz do funcionamento, da biologia, da fisiologia, o que significa uma PaCO2, por exemplo, de 50 milímetros de mercúrio, quando o limite superior é 45, a gente sabe. É impressionante como as pessoas desconhecem o fundamento daquilo que determina a PaCO2, por exemplo. Mas todos sabem que ela varia de 35 a 45. E esse é o ponto. O que você vai fazer com a PaCO2 de 32, ou de 48, ou de 60, ou sei lá o que? Entende? Então, essa simples pergunta, não é, que vai falar de ventilação alveolar, que é o que a gente assiste na aula 1 de fisiologia respiratória, as pessoas estão sem saber. E aí a aplicação desse conceito fica muito difícil quando você tenta, né, e pegar este número, esse resultado e implementar numa terapêutica que faça diferença para o paciente. Então a falta do conhecimento, do fundamento, penso eu que é o pedaço mais difícil disso tudo, não é? Querer implementar alguma coisa decorando se o número está mais alto ou mais baixo que o valor de referência. Não vai funcionar. É preciso dominar, né, o fundamento, como você disse, a fisiologia. Não tem escapatória. Não tem escapatória. E você não acha que existe uma coisa curiosa? Você estava falando agora, estava me vindo à cabeça, porque hoje há uma tendência de alguns profissionais na UTI falarem assim, não, é até bonito, né? Você não trata a gasometria, você não tem que olhar só para o número, você precisa entender além disso, e acabaram descredibilizando um pouco a gasometria, tipo colocando a gasometria no lugar assim, você não precisa se preocupar com a gasometria, a clínica que é mais importante do paciente. Será que não é uma fuga que a gente tem atualmente na nossa prática clínica, do tipo, eu não vou me aprofundar nesses processos fisiológicos e fisiopatológicos, porque eu não consigo, então eu não sei tomar uma melhor decisão de uma maneira aprofundada, então eu começo a jogar também que a gasometria, olha, você não precisa se preocupar tanto com a gasometria, você não vai tratar a gasometria. Você não acha que a gente pode ter um pouco disso na nossa prática? Sim, o Sancler, concordo com você, não é? E aqui me lembro um ditado que minha mãe me dizia quando eu era garoto ainda, que dizia assim, olha, quem desdenha quer comprar, não é? Então eu acho que a clínica ela é super importante, mas os exames complementares eles ajudam muito, sem dúvida nenhuma. Sobretudo quando você precisa tomar uma decisão que está completamente fora dos guidelines. E aí, para você se arriscar a tomar uma decisão que está fora do guideline, que acontece todos os dias, a gente precisa fazer isso. Se não souber o fundamento, e a gasometria está aí no fundamento, por exemplo, aí os profissionais terão mais dificuldade. Porque volta ao ponto, o guideline, por exemplo, ele é muito interessante e ele serve para um percentual da população que tem aquela característica. E os que não têm? O que a gente vai fazer? A gente precisa fazer alguma coisa, correto? E aí começa a fazer sentido e diferença toda e qualquer ferramenta e raciocínio que você tenha a mais. E é interessante isso, né? Eu vejo muito que, na minha opinião, assim, né, a gente avança, né, e aí, apesar da gente avançar no conteúdo, eu ainda acho que muitas vezes a gente fica ali as pessoas ainda querem uma coisa mais superficial, né? E aí a gente começa a abrir mão de coisas do tipo, não, isso aqui é antigo, isso aqui, era da época que não tinha ultrassom, da época que não tinha não sei o quê, né? Quando, na verdade, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque existem estruturas que são sólidas e bases, né, da nossa atuação fisioterapêutica e elas não saem de moda, né? E elas não podem cair nesse desdém, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As coisas novas têm que vir para acrescentar, mas tomar muito cuidado. E eu concordo com o Sancler, eu acho que muito desse pensamento vem de uma ausência hoje desse esforço das pessoas de irem a fundo no conteúdo, né? E é isso, para você ter uma gasometria e saber interpretar e pôr uma ação, você precisa ir a fundo, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo para ela não cair
nessa conversa, né? E aí, aproveitando, César, fala um pouco para a gente o que você acha que hoje, então, a gasometria ela tem espaço ainda, entre aspas, dentro do atendimento do paciente, né, na UTI, assim, como que você vê isso na prática do dia a dia, né? Quem são os pacientes que se beneficiam, quais as situações, enfim. Uhum. Muito legal. Ventilação e troca gasosa nunca vai sair de moda, porque essas são as principais funções do sistema respiratório. Então, não é? Qual é, por exemplo, a ferramenta ultrassônica que te fala acerca da adequação da ventilação alveolar? Não tem. Não tem. Não tem. Então, você vai ter que ir para um exame que te mostre isso, correto? Então, a gasometria, ela tem todo o espaço ainda, porque, veja, quando a gente está diante de algum paciente que tenha alguma morbidade respiratória, a gente precisa se perguntar minimamente duas coisas: se a ventilação do paciente é adequada e se as trocas gasosas estão adequadas. Não tem jeito, a gente precisa saber as informações para tomar uma atitude. A gente pode até juntar outros exames complementares, é claro, e eles são todos muito bem-vindos. Mas essas duas questões são fundamentais. Se o paciente ventila adequadamente ou não, e se as trocas gasosas estão adequadas ou não. Vamos prestar bem atenção, por exemplo, em indicação de ventilação mecânica, seja invasiva ou não invasiva. A definição ou a indicação para esse recurso é insuficiência respiratória do tipo 1 ou do tipo 2, ou as duas ao mesmo tempo. E como é que se define isso clinicamente? Não tem jeito. Gasométrico. É gasométrico. Você vai ter que entender a PaCO2, a PaO2 e tudo que estiver diante disso, não é? E quando a gente vai para o equilíbrio ácido-base, eu também acho muito interessante, porque muitas vezes você está diante de um paciente em ventilação mecânica, por exemplo, com uma frequência respiratória alta, a sincronia alta, e a causa disso tudo aí é um distúrbio metabólico. Quer dizer, se eu compreendo que neste exemplo, não é, essa frequência respiratória elevada vem de uma demanda de uma sobrecarga química, eu vou tomar uma atitude diferente daquela que eu tomaria se essa frequência elevada viesse de uma carga mecânica aumentada. Então veja, para compreender bem os distúrbios respiratórios e as morbidades dos pacientes que a gente atende, não tem como nós nos afastarmos de saber se a ventilação é adequada, se as trocas gasosas estão adequadas e se o metabolismo, se há algum defeito no metabolismo que eventualmente possa aumentar a demanda para o sistema. Então, a atuação é total. Serve para todos os pacientes o tempo todo? A resposta é não. Não é para todo mundo o tempo inteiro. Mas para aqueles em que a gente precisa estudar ventilação, troca gasosa e equilíbrio ácido-base, a gente precisa lançar mão na gasometria, não é? É claro que há outros dispositivos e mecanismos não invasivos, não é, que nos ajudam muito e a gente lança mão o tempo inteiro, e isso é muito interessante, não é? Mas gasometria, na minha opinião, ou estudo dos gases arteriais, para não ficar pensando que é só o exame, estudo do gás arterial e do equilíbrio ácido-base é indispensável, não tem jeito. E deixa eu aproveitar, então, essa sua fala, que porque você definiu aí para aqueles pacientes que precisam estudar ventilação, precisam estudar troca gasosa ou equilíbrio ácido básico, que na UTI a gente está diante de todos, né? Basicamente todos os pacientes da UTI, uma dessas três coisas, ou as três, a gente está querendo estudar. Eu queria que você falasse um pouco, César, porque muita gente que ouve a gente é levado pelo movimento do que já acontece no dia a dia da UTI. É uma gasometria de rotina, que é coletada às 6 horas da manhã, e que essa pessoa pega o resultado às 9 para tomar sua decisão. Qual é o momento ideal de se coletar uma gasometria para o fisioterapeuta da UTI? É na hora que ele chega para conhecer o paciente? É na hora que ele esgota todos os esforços que ele pode fazer na frente do ventilador? É quando ele, com as medidas não invasivas, ele cessou a sua capacidade de compreender o que acontece com o paciente? Qual é o momento interessante para poder solicitar efetivamente a gasometria? Olha, César, posso só complementar? Eu acho que a pergunta ficaria boa assim, né? A gasometria, será que ela seria um exame de rotina, né, junto com, sei lá,
hemoglobina, com potássio, com sódio, assim, então tem hora marcada ali para coletar naquele dia para o É, paciente, ou será que ela seria um exame é, a pedido, né, para uma avaliação, para uma intervenção, enfim, né, para fazer parte ali da tomada de decisão em momentos específicos, né, porque é isso que o Sancler falou, às vezes tem lugar que coleta de rotina num horário, e aí às vezes você recebe a gás e você fala, tá, e o que eu faço com isso agora, né? Ou às vezes é. você, Tipo, quem os alunos, pediu isso? Para quê? é, ou os alunos às É, vezes fazem assim, né? Tipo, ah, Débora, tem uma gaso que tá assim, assim. Eu falo, tá, de que horas que é? Ah, é de ontem às quatro Como o horas da paciente tarde. Eu falo, estava? gente, né? é, muito, essa questão é muito interessante, não é? Eu não estou convencido pessoalmente que gasometria de horário de rotina seja a melhor saída, não é? Eu tenho para mim que é interessante saber os gases e o equilíbrio ácido-base em horas em que você de fato está com alguma dúvida acerca de um desses processos. Aí eu penso que faz sentido. A outra coisa que faz muito sentido para mim é, uma vez que o sangue arterial é coletado, é preciso saber em que condições aquele sangue foi coletado. Qual era a FO2? Se o paciente está em ventilação mecânica, qual era a ventilação minuto? O que o oxímetro de pulso, qual era o valor de saturação que o oxímetro de pulso está mostrando? E quando a gente compara com o resultado vindo da saturação arterial, qual é o nível de concordância entre esses dois números? Se tem capnógrafo, o que a PaCO2 dizia em relação a PET-CO2? Para que esse número não invasivo comece a fazer muito mais sentido para mim também. Porque se eu sei que o resultado dele, do não invasivo, está próximo do arterial, não é? Opa, esse guia fica melhor e eu passo a saber a quantas anda a calibração, entre aspas, do equipamento não invasivo, não é? Então penso que de rotina não faz sentido, o que faz sentido é, naquele momento em que eu preciso estudar troca gasosa, ventilação e equilíbrio ácido-base, aí faz sentido. Se no momento em que a gente atende o paciente, essas perguntas estão resolvidas, não faz o menor sentido coletar um sangue arterial. Você não entende? É. Né? Exatamente esse era o Eu meu desejo, né? É que as pessoas tivessem esse olhar assim, poxa, eu resolvi, eu tenho medidas não invasivas, eu tenho medidas clínicas em ventilação mecânica, eu tenho várias medidas de mecânica, né, de ventilação, de parâmetros, e a pessoa fala, não, mas eu preciso de uma gasometria. Essa gasometria, às vezes, ela é coletada na hora do banho, que o paciente está de cabeça para baixo, que ele tirou o catéter para comer, e aí você perde parâmetro. Aí 3 horas depois é como a Débora colocou. Alguém fala, você viu que o paciente está hipoxêmico? Não, ele não está. Ele estava na hora da gasometria. Né? Agora eu já Exatamente. não sei mais como ele anda. ou aquele E aí, pós-banho, né, que aumentou 100% e coletou bem naquela hora. Aí vem com... olha, há uns 20 anos mais ou menos, Antônio Duarte, deixa eu citar o Duarte aqui rapidamente, nós fizemos um Ele citou trabalho, você, viu? Só engenheiro pra de volta. geologia, mas lembrei do banho porque há uns 20 anos mais ou menos a gente, na UTI lá do hospital onde ele trabalhava em Salvador, a gente mediu a mecânica respiratória antes e depois do banho. E a mecânica respiratória fica toda atrapalhada, né? E o título do trabalho seria assim, banho é ruim pra caramba, alguma coisa assim. Mas a gente Não achou tome que ia pegar banho. muito, não tome banho, ia pegar muito mal, então a gente parou com esse negócio, só para lembrar do banho. Se a mecânica tá ruim, tu imagina a troca gasosa, né? Mas é interessante, assim, porque, veja, a gente fala, gasometria, gasometria, gasometria. Tá bom. Então vamos pensar em saturação periférica de oxigênio, que está na boca do povo. Todo mundo tem um oxímetro. Todo mundo compreende de fato o que significa o valor daquela saturação periférica de oxigênio? Porque, veja, quem determina SpO2 é a pressão arterial de oxigênio. E quem determina a pressão arterial de oxigênio é a relação ventilação-perfusão. Então, ora, quando a gente olha para um valor no oxímetro de pulso, a gente precisa raciocinar em termos de PaO2 e não de saturação. E se a gente se lembrar dos conceitos mais fundamentais, com uma PaCO2 de 60 milímetros de mercúrio, a saturação periférica já é de 90% a 91%, que é a normalidade, muito embora o paciente tenha hipoxemia. Não é? Então,
Não necessariamente nós estamos falando de gasometria, mas nós estamos falando de PaO2, né, cuja a gente está olhando é um índice indireto, que é a saturação periférica. Tu me entende? Então, é muito anterior, né, é muito para trás. Só para falar isso, quer dizer, mesmo, né? Eu acho que é isso que você quis colocar aí, né? Que o conceito é o mesmo. Quando você olha e fala, nossa, meu paciente está... Ontem eu estava reunido com os alunos num grupo de estudo e a gente estava falando sobre saturação-alvo. E aí a gente estava discutindo por que de 90 a 96. E a conclusão vem exatamente na análise da curva de dissociação da hemoglobina, porque está aqui 60. A indicação não é de 90. 90 é a medida indireta. A indicação é da PaO2 abaixo de 60. Então, se eu não entendo isso, eu não consigo entender a prática clínica. Exatamente isso. Então, é o que está por trás do número, não é? Essa é a sacada, essa é a sacada. E não necessariamente, de novo, tirar sangue da artéria o tempo inteiro. Não é? Às vezes é preciso fazer isso, não tem outro jeito. Não é? Mas os fundamentos, até para você interpretar, de novo, os valores das medidas indiretas, você precisa saber o que está por trás disso, e que a gasometria já vai te falar há muito tempo. Né? É isso daí. Eu só queria voltar no que a gente estava falando da história de quando ter, né, essa gasometria. Eu não sou dessa época, mas logo que eu entrei, né, na pós e comecei a minha vida na UTI, eu lembro que era uma transição aí de uma questão de o físio coleta a gasometria, não coleta a gasometria, né? Eu nunca coletei uma, né? Eu peguei essa época que já estava passando. Mas a questão é, o físio pede a gasometria, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso, César, porque a gente sempre fala aqui no podcast, né? Você tem que estar embasado naquilo que você está pedindo, né? Porque senão, se você não sabe explicar, se você não consegue comunicar o que você quer, né, exatamente com aquilo que você está falando, pedindo, também não faz sentido. Então, onde eu queria chegar, né? Eu queria que você falasse um pouco. Então, se a gente está falando que a gasometria ela está muito relacionada a processo ventilatório, né? E aí a gente está reabilitando dentro desse contexto de ventilação, de processo ventilatório. Então, é um exame que faz sentido para o nosso plano terapêutico. Né? Então, a gente deveria ter essa proatividade de pedir esse exame, né? Não é a gente coleta, mas de pedir esse exame. E aí, é isso mesmo, né? E aí, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente fala muito isso por aqui, né, Sancler, que a gente pede muita autonomia, né? Então, a gente quer ter autonomia, a gente quer ser ouvido na UTI, mas aí, de repente, também você, né, de repente, pro médico, eu quero uma gasometria, e ele virar para você e falar, tá, pra quê? Né, ou o médico que eu trabalho, ele fala muito isso, para tudo que a gente pede, assim, ele fala, tá, o que isso vai mudar? Né? Vai mudar sua tomada de decisão? Por quê e pra quê? Aí eu peço, aí eu faço, né? Então a gente precisa saber responder isso, né? Você pensa por aí também? E aí depois eu queria que você engrenasse um pouquinho falando na prática, né? Hoje, dá exemplos para a gente do que você acha que são os mais comuns para a gente, clínicos mesmo, assim, de tomada de decisão do dia a dia, para a gente pedir essa gasometria durante aí o nosso dia a dia na UTI. Muito legal. É assim, eu acho que a gente vai ser ouvido, né, do ponto de vista filosófico, quando nós falarmos do nosso ínterim, do nosso contexto. Né? Como diria um escritor russo que foi indicado a ganhar o Nobel de Literatura, ele dizia assim, se você quer ser internacional, fale da sua aldeia. E a gente precisa falar da nossa aldeia o tempo inteiro, não é? E eu acho que a pergunta para o clínico, ou não é, a instigação de pedir este exame ou não, é se você tem dúvida acerca do processo fisiológico. Porque é diferente de você pedir para o plantonista assim, não, pede a gasometria para mim aí. Ou você fala assim, cara, eu estou com dúvida na fisiopatologia dessa hipoxemia dele. Porque eu já mexi daqui para lá e o doente não responde. Opa, entende que é diferente de só pedir gasometria e talvez não vá dar nada mesmo, ou talvez dê alguma coisa, do que, olha, eu entendo que o doente tem hipoxemia, eu já mexi daqui para lá, e o doente continua refratário a essa hipoxemia. Ou o doente está muito assíncrono, ou qualquer outra coisa. Puxa, será que a gente consegue responder isso analisando o gás arterial? Sim ou não?
E aí muda tudo, você me entende? Essa é a pergunta. Eu acho que é isso que a gente precisa dominar mais, quer dizer, não é pedir o exame, é ir conversar com os outros profissionais e falar, olha, eu não estou entendendo por que esse doente não responde assim ou responde assado. Será que em conjunto aqui você pode pedir alguma coisa aí que a gente, a gasometria, por exemplo, ou qualquer um outro exame, qualquer outra coisa que me ajude a achar a resposta para eu tomar uma decisão, porque eu já mexi para lá e para cá e não consigo. Então esse é o caminho, não é? Na minha opinião, é discutir quando a gente e pedir um exame desse quando a gente já esgotou as possibilidades com os não invasivos que a gente tem todos aí, né? Então, é assim que eu penso. E exemplo prático, aí depende, né? Por exemplo, eu sou muito fã, assim, de quando tem uma gasometria, independentemente do horário em que ela foi coletada, que se faça a correlação do número da gasometria com os parâmetros da ventilação mecânica, se isso for o caso, e o que media os sensores não invasivos, não é? Porque daí, quer dizer, se eu estou diante de um doente que tem insuficiência respiratória hipoxêmica, eu vou lançar mão das terapêuticas que estão ao meu alcance para reverter aquela hipoxemia, ou para diminuir a carga imposta, a carga mecânica ao sistema. Nessa hora, se eu tiver dúvida acerca da resposta, eu posso conversar com alguém, do médico pedir uma gasometria para olhar a PO2, por exemplo, e os índices derivados, ou não. Se eu estiver convencido de que o oxímetro está respondendo bem, é por ali que eu vou. Então, eu acho que a coisa de você olhar o número, não só da gasometria, de qualquer outra coisa, é saber, naquele instante do tempo em que você está olhando o paciente, o que te falta para fechar o teu raciocínio para tomar decisão. Vamos pensar de outro jeito, vamos pensar em ultrassom. Qual é a hora que a gente vai fazer ultrassom no diafragma? Na hora que não é 8 horas da manhã todo dia, né? Não é. Não tem um horário, né, fixo. Não tem um horário. Naquele instante eu já mexi daqui para lá, já avaliei esse paciente, já fiz aqui, aquilo outro. Não responde, é refratária a minha terapêutica. Tem alguma coisa. E daí, o que é que eu vou lançar a mão para fazer, para complementar meu raciocínio ou pensar de outro jeito, não é? É assim que eu penso. Então, quais são as situações práticas? Aí depende, doente crônico ou agudo, aí depende muito. Doente crônico, por exemplo, já tem um diagnóstico estabelecido. Imagina se eu fosse pedir uma gasometria a cada sessão de reabilitação. Inviável, não dá não. Mas se eu compreendo em que nível estão as trocas, a ventilação e a parte mecânica, daí para frente fica mais fácil. Então, a grande lição, o que eu penso, a grande sacada de qualquer exame complementar, e a gasometria está aí nisso, é o que me faz ir atrás desse resultado? O que me faz ir atrás é se o meu raciocínio e a minha tomada de decisão naquele instante, né, não estão surtindo algum efeito e eu preciso avançar no conhecimento, na investigação. Aí faz sentido eu ir atrás de qualquer exame complementar. E na minha graduação também, viu, Débora, já tem um pouco mais tempo do que a sua, era pior um monte, né? Era pior muito. E aquela gasometria de 6 horas da manhã era valendo até meia-noite, né? Imagina. Qualquer hora do dia. Não, qualquer hora do dia. Eu fico indignado com essa gasometria. Eu fico indignado. Essa gasometria vem e fala assim, acho que a gente tem que lavar um pouco de CO2 que o paciente está com hipercapnia. Aí, sério? E como é que estava o volume minuto dele na hora? Não importa, ele está com muito CO2. Assim, mas é o que mais importa. A pessoa é tão louco que às vezes a pessoa muda parâmetros até na hora certa e ela não olha para essas coisas, né? Então, tipo, eu não olho nem o volume minuto, mas eu quero ver se uma gasometria melhorou e etc. Então, eu acho que é bizarra essa gasometria que tem validade contínua, né? Ela vale mais do que qualquer coisa que está acontecendo ao longo do dia, né? Eu gosto de eu falo muito com os alunos assim, se vai entubar um paciente, entuba. Aí os alunos, né, como a Débora colocou, eu fiz e fala, eu quero uma gaso. Não sabe nem para quê. Acabou de entubar, fala, vamos pedir uma gaso. Mas você nem foi no ventilador ainda. Você nem adequou a ventilação para o seu paciente, segundo medidas, por exemplo, de mecânica, de saturação e tal. Depois que você fizer isso, é igual a intubação é o pit stop. Todo mundo sobe em cima do paciente, todo mundo mexe, todo mundo sai. Fica só o fisioterapeuta. Aí você faz teu nome, mexe em tudo que você precisa para depois você pedir uma gasometria para testar a sua intervenção.
Porque a gasometria do diagnóstico já foi feita quando esse paciente chegou, provavelmente foi a que tomou a decisão de intubar o paciente, né? Então, usar o recurso, que é rico, é muito importante para a gente, né, para desenvolver. César, Exatamente deixa isso. eu te fazer uma pergunta aqui. Você falou um pouco aí sobre a questão metabólica. E a gente vive também com as informações da era digital, das redes sociais. E antes a gente falava do Instagram, do Facebook, agora dos podcasts também, né? Estamos aí nessa. Mas existe uma coisa muito forte que é assim: você fisioterapeuta, você cuida do pulmão e da respiração, e você não cuida do resto. Então você citou, poxa, se tem uma carga metabólica, ela vai alterar o sistema respiratório. E existe, eu tenho a percepção que existe uma linhagem de fisioterapeutas hoje que meio, você não deve nunca mexer num distúrbio metabólico, e a gasometria que ele mostra isso. Eu estou extrapolando um pouco da gasometria, mas a informação vem da gasometria. Se eu tenho um distúrbio metabólico, se eu tenho um entendimento da fisiologia respiratória, da fisiopatologia respiratória, não faz algum sentido que você possa trabalhar junto da equipe para ganhar tempo e ganhar condições melhores para que aquele problema metabólico seja tratado posteriormente? Sem dúvida nenhuma que faz todo o sentido. Pode até você não ser o autor da ação que vai ajeitar lá o metabolismo, mas se você Curativa, compreende, né? exatamente, mas se você compreende, não é que é esse metabolismo que está atrapalhando todo o outro andamento, não é? Puxa, você tem muito a contribuir com aquele paciente. E não vamos nos esquecer, cara, o paciente tem que sair do hospital andando, não é? Então, não tem dúvida, é isso daí. Então, a parte respiratória é um pedaço, mas não é, na minha opinião, né, para quem está no hospital, não é o pedaço inteiro. É um pedaço e a gente já aprendeu a lidar com ela. O que a gente precisa é caminhar para diminuir, minimizar o efeito da morbidade respiratória para que o paciente possa se mexer e sair andando do hospital. Né? Como eu vou fazer isso e de que jeito eu vou descobrir isso? Há N formas. Você me entende? Agora, eu já vi aqui, Sancler, para voltar um pouco na sua pergunta, assim, o paciente está, a frequência é muito alta, vamos traqueotomizá-lo amanhã. Eu fico pensando, qual é a relação da frequência alta com a traqueotomia? Tudo bem. Aí você vai atrás, mas por que a frequência respiratória está alta? Porque o cara está se esgoelando ali de um distúrbio metabólico. Aí veja, se não há um raciocínio fisiopatológico para dizer, não, peraí, vamos tentar por aqui, não é bem por aqui. A coisa pode sair do eixo, você me entende? Então, o raciocínio do todo, ele é bastante importante. O que eu acho que a gente não pode é se perder naquilo que não faz sentido para a gente, você me entende? Agora, do resto, toda e qualquer ferramenta diagnóstica vai fazer sentido para você, né? E você vai tomar a sua decisão. Aquela ferramenta que não faz sentido, sai do seu repertório. É assim, agora, que a gente contribui, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Que eu vejo às vezes essa separação, sabe, uma dicotomia, assim, você é fisioterapeuta, você não precisa saber das outras coisas, ou você até sabe, mas você nem fala sobre as outras coisas, e é tudo junto, né, um sistema que se compensa, né, o sistema tem um processo de autocompensação, então quando a doença vem, esse é exatamente o desequilíbrio da autocompensação que está em predominância, e nós estamos ali para ajudar nisso, né, então eu fico pensando nisso. Eu me lembro, Sancler, com muita clareza, vários pacientes que nós éramos chamados para iniciar a ventilação mecânica não invasiva, que estavam com desconforto respiratório muito alto, com uma frequência respiratória muito alta. Cara, não havia ventilação não invasiva que desse jeito, porque a carga metabólica era extremamente grande. E o doutor Plotin dizia, não, físio, faz uma VNIzinha aí. Eu digo, não, é o metabolismozinho aí que não tá bom, dê seu jeito, irmão. Contribua você também. Você me entende? Quer dizer, nem vai ser eu, nem o fisioterapeuta, né, que vai resolver lá o problema metabólico, mas você precisa dizer pro doutor, é o seguinte, cara, eu estou tentando aqui, mas olha, metabolismo, a carga química é muito grande. Não tem como dar certo isso aqui. Quer dizer, e aí na conversa a gente vai chegar a um denominador comum para que todos tomem a melhor decisão em prol daquele paciente que está ali. Entendi. Eu acho que é sair um pouco da caixa mesmo, né? Porque você pode olhar para essa situação e falar, a gaso não está alterada, o CO2, então não é comigo, né?
Ou você pode se integrar na equipe e falar, olha, ou o médico, faz uma VNI. Não, não vou fazer, porque o CO2 não está alterado. Ou você pode se integrar e falar, ó, vamos lá, vamos pensar juntos, ó, então a VNI vai funcionar assim até assim, mas o CO2 está normal, então, ao que parece, é metabólico. O que que você pode fazer a partir disso? E aí, a partir do que você fizer, eu posso ver se ainda é necessário ou se vai ajudar uma VNI, né? E aí você só consegue participar integralmente do raciocínio clínico do paciente, né? Porque é o raciocínio do paciente, não é o raciocínio, né, do pulmão, né, ou do CO2 da gaso, né? Mas do raciocínio do quadro clínico do paciente, se você tiver todo esse conhecimento agrupado e somado, né? E não simplesmente falar, não, eu sou físico, então eu só olho o CO2 da gaso. Aí, se o CO2 não está aumentado, então eu não tenho o que fazer, eu não vou, né, não é comigo, procure outra pessoa, né? Exatamente isso, Débora, exatamente isso. É preciso, penso eu, que nós nos integremos mais à equipe, a gente participe mais ativamente, sabe, das discussões. De novo, falando da nossa aldeia, porque a gente tem muito a contribuir, não é? Mas é isso, tem que querer, tem que ir saber. E saber precisa estudar dá trabalho, né? Legal é saber, estudar ninguém quer não. Você E está teve até falando, né, da uma. aldeia. A gente já teve uns episódios aqui que a gente comentou sobre isso. É que o problema é que talvez as pessoas não conheçam a própria aldeia. E como é que elas vão falar da aldeia se elas não conhecem a própria aldeia? Débora, Sancler, se você me permitir, eu queria fazer um comentário, Débora, se você me permitir também. Claro. Durante muito tempo, você talvez e o Sancler também tenham pegado um período outro, mas lá atrás a gente não sabia qual era a nossa aldeia. E a gente estava indo atrás, a gente ia atrás de tarefas que não eram do nosso quinhão, como colher sangue arterial. Né? E a gente não tinha se tocado que o doente estava lá acamado, por exemplo. Então, historicamente, a gente vai indo atrás muito da função do outro, né? Do outro profissional e vai se esquecendo da nossa. Hoje está melhor, mas ainda assim a gente se perdeu muito ao longo do caminho, muito. Se você ler os trabalhos da década de 1980 e 90, que a turma já falava de mobilização, com outro nome, eu já estava lá. E a gente estava encantado ainda, né? Não pior por isso, mas a gente estava muito encantado com o ventilador mecânico, tão somente. E era isso que eu ia falar, né? Eu acho que quando a gente começou o episódio, né, falando que a gaso ela não está ultrapassada, né? Ela não é uma coisa a se deixar de lado. Eu acho que tem muito a ver com isso, porque ela está muito ligada aos nossos processos, né? Seja diretamente na ventilação ou qualquer outra tomada de decisão que está ali vinculado, né, com alguma coisa do sistema respiratório, enfim, e que faz parte, né, da tomada de decisão. Ela é um instrumento importante, né, para a tomada de decisão. E por mais que a gente progrida aí, né, nesse conhecimento da físio e a gente entenda qual é o nosso lugar, ela vai continuar ali, né? Mas para a gente segurar ela, né, dentro ainda da nossa profissão, acho que a gente precisa entender isso, o quanto ela tem espaço ali para uma tomada de decisão para diversas coisas, né? Eu até ia colocar um exemplo, não sei o que você acha, César, acho que você talvez seja a melhor pessoa para falar sobre isso, mas a gente estava, por exemplo, com uma paciente obesa lá na UTI e com um comprometimento neurológico importante, né? Aí ficou naquela de, acorda, mas não acorda direito, né? Ela até foi estubada uma vez, falhou, tá bom, vai tracostomizar, ela tracostomizou, mas ainda com esse nível neurológico flutuando demais, né? E aí teve um dia que eu cheguei e me falaram, Débora, parece que ela teve aí no final de semana alguma coisa, que ela estava mais acordada nos dias anteriores e de repente acharam que ela rebaixou e aí apostaram que talvez ela tivesse retendo CO2 e aí voltaram para o ventilador. E assim, ela já estava num desmame, assim, basicamente, sei lá, 2 dias fora do ventilador, né? E aí a gente começa a ligar algumas coisas, né? Então, assim, para ela sair da UTI, ela precisa estar fora do ventilador, né, por um tempo, enfim, cada hospital tem o seu, né? Então, se eu volto ela para o ventilador
porque eu imagino que ela reteve CO2, eu estou atrasando a alta dela, por exemplo, da UTI para uma enfermaria, né? Sendo que se eu fiz uma aposta, né? Ou uma aposta não, mas se eu coloquei como uma possibilidade ali, né? Ela rebaixou, ela alterou o nível de consciência porque podia ser, né, por exemplo, da própria patologia, né, neurológica dela, podia ser um delírio, por exemplo, né? Então, assim, existiu a hipótese, né? Mas se a pessoa optou pela hipótese de que ela tá rebaixando porque ela tá retendo CO2, ou porque ela é obesa, ou por causa da questão neurológica, e aí ela vai lá e intervém, eu fico pensando, poxa, então não tinha uma ferramenta, né, para se ter certeza de que de repente ela estava retendo CO2, né? E aí foi a minha pergunta, eu falei, tá, e aí coletaram um agaso para ver isso? Ah, não, a gente, né, a pessoa que estava fez essa hipótese de que ela estava retendo CO2 e voltou pro ventilador. Aí numa dessa, zero, começa tudo de novo o processo de alta dela para a enfermaria. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo é nesse sentido, sabe? Da gente entender o fundamento da gaso. Porque aí, a partir daí, a gente consegue usar ela para onde a gente precisar para determinar a nossa conduta, para fazer a escolha terapêutica, para validar uma hipótese ou não validar uma hipótese, né? Tanto que depois eu atendi ela e eu achei também que ela flutuou muito o nível de consciência. E aí eu falei, olha, não voltei pro ventilador. Se ela não melhorar, né, porque eu estava apostando mais em outras coisas, enfim, não volta ela, pede uma gaso, né? Vamos avaliar, então, se vocês acharem que pode ser isso. Então, eu só queria dar esse exemplo, não sei, né, César, o que você pode comentar em cima disso, mas com esse aspecto, né, da gente ter a gaso ali no fundamento, para aí a gente poder expandir e usar ela de forma adequada, né, em várias situações. Né? Exatamente isso. Veja, CO2, ventilação e as trocas gasosas, essa última, que é a principal função do sistema respiratório, tem repercussões gerais, não é? Então, quando a gente está diante de um doente em que, no processo fisiopatológico, né, há uma possibilidade de insuficiência do sistema respiratório, é preciso checar isso daí. E a gasometria é uma das ferramentas que você pode utilizar para fazer essa checagem. Neste é seu exemplo, se ela retinha ou não CO2, pelo menos uma PET CO2, não é? Uma medida não invasiva, já que essa era a hipótese. Não é porque imagina, você voltar alguém para uma ventilação mecânica baseada numa hipótese em que você não tem certeza. E a pergunta é, e depois que ventilou, ela despertou legal? Porque senão... trouxe mais dúvidas. Se não trouxe mais dúvidas, né? Ainda. Exatamente isso. Exatamente isso. E Débora, olha, a confusão em gases sanguíneos é muito grande. Nesse livrinho, eu escrevi esse livro, esse é o mais recente, não é? Esse é o mais novo, Gasometria Arterial Descomplicada. Em sua homenagem, Sancler, eu escrevi aqui uns trechos, cara, dos caçadores de mito. Não tem esse nome, não, mas tem uns caçadores de mito. E um deles é o mito do oxigênio suplementar suprimindo o drive respiratório. É impressionante como eu ouço isso ainda hoje. Não, se der oxigênio, ele para de respirar. Rapaz, como é isso? Pega gás, vê muito oxigênio e fala, esse paciente aqui, ó, com certeza vai fazer não, esses dias eu estava ouvindo uma discussão, Sancler, que a turma dizia assim, não, o doente é neuromuscular, não pode receber oxigênio suplementar, senão o drive respiratório dele acaba. Meu amigo, onde é que você leu isso? Porque... Cadê? Você me entende? Não tem embasamento, né? Zero. E era um lugar de especialistas conversando. Não é? Então, o fundamento... Mas é aquela história que, hoje em dia, algumas mentiras contadas repetidas vezes, elas vão acabar se tornando verdade, por mais que elas sejam erradas, né? Isso a gente vive isso. Exatamente. Então, Débora, é o seguinte, o fundamento, ele está aí. É preciso dominá-lo, na minha opinião. Não é? Na minha opinião. E se a gente não fizer assim, né, qualquer exame complementar que a gente tenha na mão, se nós não soubermos o fundamento daquilo ali, a tomada de decisão possivelmente será equivocada. Muito bom. Posso só terminar? Você já vai levando a gente para o final da episódio.
Não, eu ia fazer mais uma pergunta, pode fazer, Vai. depois eu faço. Não, então pode fazer você, depois eu termino com a minha, então. Não, eu queria aproveitar esse gancho, né, que a gente está falando do fundamento para tomada de decisão e tal, e César e Débora colocaram muito bem que, mesmo com todo o processo de ventilação, de respiração e troca gasosa, a gente tem que focar que o nosso propósito principal lá dentro é levar esse doente preferencialmente se movimentando, andando e bem funcionalmente para fora da UTI. Como é que está hoje, na sua visão, César, qual é a coisa para o futuro? Apesar de ser gasometria ser assunto antigo, a gente ter a gasometria num aliado da reabilitação. Tipo, e aí? E o músculo? E o oxigênio para o músculo? Você acha que vamos chegar nesse momento em que o fisioterapeuta também vai pegar a gasometria e, além do pulmão, ele vai olhar para ela e vai pensar no músculo, na reabilitação, na força, na fadiga, etc.? Olha, Sancler, eu faço votos de que sim, que a gente chegue nesse raciocínio mais aprofundado, não é? E eu faço votos que sim. Agora, a cada dia que passa, não é? Eu tenho percebido assim o encanto com N coisas, N ferramentas, N testes, N tudo, tecnologia, sem que se saibam os fundamentos, né? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, tomara, eu tenho feito a minha força, viu, Sancler? Por onde eu passo, como você falou aí, eu tento conversar com as pessoas, influenciar e ser influenciado positivamente, claro, para que a gente possa e dê passos melhores em caminhos melhores, sabe? Não tem jeito, não tem jeito, né? E para a galera que gasometria é coisa do passado, é legal. Como é que você define então volume corrente e frequência respiratória no doente ventilado? Mas é que tá, acho que é o que Não a tem Débora jeito, colocou antes, as pessoas não tem estão atrás de jeito. um caminho mais fácil, né? Então eles querem um número mágico, ao invés de ter que pedir um exame, interpretar e raciocinar para poder ajustar, né? É. E eu te fiz essa pergunta agora da reabilitação, porque eu vejo isso muito distante do fisioterapeuta pegar a gasometria, de às vezes um paciente que não está progredindo com a parte motora, que não consegue ganhar posturas, que não consegue aumentar uma distância na caminhada, para tentar entender se esse déficit motor dele, funcional, não é oriundo talvez de um déficit de troca gasosa ou de algum distúrbio metabólico. Então, assim, essa questão do fundamento, eu sabendo o fundamento da gasometria, isso pode ajudar. A gente fala muito aqui, né, de que a gente tem que entender por que o meu paciente às vezes não progride do ponto de vista funcional. E a resposta pode estar na gasometria. Por que não usar a gasometria dessa maneira, né? Então eu também gostaria que no futuro a gente pudesse usar um pouco mais. A gente está falando de músculo que consome oxigênio, que produz gás carbônico, e isso tudo está dentro do exame. Exatamente. Diga lá, Eu Débora. queria, não, eu queria terminar, né? Infelizmente a gente precisa terminar a conversa, mas Ah, e eu sempre gosto de trazer esse ponto no final, né? E o César, como professor aqui, acho que é, como é que a gente devia ensinar isso para os alunos? Porque a sensação que eu tenho é que a gente fragmenta muito, né? E por isso que fica muito difícil depois, na hora que chega na prática, de juntar tudo, né? Eu não sei como é dado, né? Não sei como é dado aí Sancler, César, mas em muitos lugares que eu conheci, eu vejo, você tem a fisiologia no começo da faculdade, né? Aí você vai ver gaso lá na disciplina de UTI, que tipo já foi um tempão depois da fisiologia, né? Muitas vezes essa análise da gaso, ela é dada fora de contexto, né? Então, e aí você acaba ensinando o quê? pH 7,35 a 7,45, aumentou aí, isso, né? E aí eu vejo que os alunos às vezes chegam no estágio e falam: Nossa, é para isso que eu estudei, né? É para um paciente que está assim, e aí, e mesmo assim, você ainda tem que retomar, né? Você fala, tá, e qual que é a fisiologia que está por trás disso? Fisiologia é aquilo que você estudou lá no segundo ano? Ah, não lembro. Né? Então, não sei, para mim ainda é desconexo, e eu vejo isso não só na graduação, mas na pós-graduação também, né? Que o pessoal vem muito literalmente assim, né? Patente toma gás, peraí, 7,35, 7,45, é isso, se é isso eu aumento o CO2, se é isso eu diminuo o CO2, né? E aí a gente fica nessa, como é que a gente muda
essa realidade, né? Então, como é que a gente ensina? Quais são, eu penso assim, né? A gente tem a GASO no meio, quais são as não disciplinas, mas os conteúdos que permeiam isso e que a gente deveria, né, trabalhar mais para interagir, assim. E acho que Do- serve para quem também está escutando nosso podcast e vai voltar a estudar GASO, né? E vai lá olhar de novo e rever isso, né? E aí fica aí a sugestão de como fazer isso de uma forma mais aprofundada, uma forma que realmente vai trazer um impacto clínico, né, para o paciente. Doutora Débora, eu vou lhe fazer uma pergunta. A senhora não teria uma perguntinha mais fácil, não, aí para o final do podcast? Pega, são muitos anos disso nas costas, alguma resposta você tem que ter. Eu tenho, Débora, eu tenho uma resposta e eu tenho um sentimento e uma forma. Não é que eu tenho feito assim. Tomando este exemplo, em vez de ensinar gasometria, eu tenho ensinado os processos. E aí, os processos, eles são refletidos em números. Eu penso que assim, não é? Talvez fique um pouco mais fácil. Eu pergunto para os meus treinandos assim: será que esse paciente consegue colocar ar em quantidade suficiente para dentro e para fora dos pulmões? Sim ou não? Uma vez que o ar está dentro dos alvéolos, a troca gasosa acontece adequadamente? Porque se eu penso, a gente for para ensinar 735, 745, 35, 45, PaO2, FO2, 300, 200, 150 e tal, isso fica perdido. Não Agora, faz sentido. não faz sentido. Agora, se a gente, penso eu, né, e assim que eu tenho feito, vai para explicar o processo, eu penso que fica mais facilitado, porque o processo, né, ele vai ser refletido por algum número de algum exame complementar. Vamos para a mecânica ventilatória. Esse paciente tem função muscular respiratória competente? Sim ou não? Agora, você concorda que para saber isso há uma série de exames complementares possíveis para responder essa pergunta? Pode ser PIMAX, sei lá, P01, ultrassom, espirometria, sei lá. Então eu penso que a saída, Débora, é ensinar aos alunos, aos treinandos, que pensem nos processos. Esse é um caminho, não é? Fazendo um paralelo, veja, eu tenho um serviço de reabilitação de doente respiratório crônico. As pessoas têm 60 anos de idade, mais ou menos, e muitas delas têm tendinite do supraespinhoso com rotura do manguito rotador. Eu vou encaminhar esse camarada necessariamente para um colega que só trata ortopedia? Se cinesioterapia faz parte do meu rol e está sob meu poder de fogo? Por que não? Então, essa ideia de assim, esse pedacinho, esse pedacinho, esse pedacinho, e não o processo como um todo, faz com que, penso eu, a gente se perca ao longo do caminho. Não é? Isso não é legal. Então, respondendo objetivamente, ensinar o processo. Esse paciente tem as trocas gasosas adequadas, por exemplo? Sim ou não? Como é que você vai descobrir isso? Aí você vai ter que raciocinar, utilizando um tantão de ferramentas. Penso que seja um caminho. Acaba que os números eles passam a ser a consequência, né? Exatamente. Eles só vêm para bater o martelo depois do raciocínio, né? Exatamente isso. Exatamente. E o segundo passo, Débora, que penso que está aí dentro do primeiro, é estímulo ao raciocínio, né? Enquanto a gente partir para o caminho de decorar o black box, o guideline, não vai funcionar. Não vai funcionar. Bom, penso eu, né? Muito bom. Agora eu vou para a parte que me cabe neste momento, que é de dizer que chegou ao final do podcast, infelizmente.
A gente sempre encerra de uma forma, César, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a sua presença, a sua conversa. Eu sempre digo que é muito bom conversar contigo, a gente poderia ficar por horas e horas aqui e a conversa vai derivando outros assuntos e outras reflexões que são muito importantes. Para o final de cada episódio, a gente sempre traz alguma dica que pode ser técnica, não técnica, fora da caixa ou não fora da caixa. Hoje a minha dica é um pouco técnica, tá, Débora? E ela é um pouco antiga. Como você falou que gasometria não sai de moda, a minha dica é o livro antigo do César. É o outro livro de gasometria arterial que eu tenho aqui, tá bom? Gasometria arterial, da fisiologia, que a gente falou tanto, a prática clínica. É um livro extremamente interessante de se ler, é uma linguagem diferente e que faz você raciocinar. Eu recomendo ele sempre fortemente para os alunos, para os colegas fisioterapeutas, para os outros profissionais. César sabe disso, eu só acho muita sacanagem que vira e mexe eu vejo as pessoas postando os livros autografados do César e eu não tenho o livro autografado do César. Eu vou levar isso aqui para Brasília, para no Cifir, pegar o autógrafo, mesmo no antigo, depois eu pego no novo também. Essa é a minha dica de hoje. Eu agradeço demais, César. Então, da sua dica é o seguinte, será um prazer enorme, esse aqui é o meu novo livro, tá bem? Foi lançado agora, recentemente. Fica meu compromisso, terei a imensa alegria e satisfação de presenteá-los aqui no Cifir, individualmente, com um desses. E aí eu já vou pedir agora que vocês me autorizem no Cifir que a gente tire uma foto. Com certeza. Perfeitamente. Ô, Tem que César, autorizar, não. Isso aí a gente que vai cobrar. e a venda Legal. dele é livraria, normal. Não, na verdade, esse livro aqui, eu que fiz de ponta a ponta, ele é editado por mim mesmo. O caminho para comprá-lo é livrariadocesar.com.br, Legal. não é? É a minha livraria própria e, enfim, a gente pode até combinar um código aí do desconto para os ouvintes e assinantes do seu podcast. Será um Legal. prazer enorme fazer isso, não é? Lá na livraria do César tem um campo onde eu pergunto se a pessoa deseja receber um autógrafo, uma dedicatória do autor. Legal. Terei o maior prazer em fazer isso, tá bem? Mas o de vocês está garantido aqui no Cifir, valendo a foto, né? livrariadocesar.com.br. Obrigado. Tudo Vamos bem. colocar na César, descrição do episódio também, vai estar o link aí na descrição do Pronto, episódio. e aí a E aí gente depois a gente vê combina. essa questão do desconto que a gente compartilha com o pessoal da nossa comunidade e o pessoal que apoia nosso podcast. Sensacional. Eu posso dar uma dica? que é isso que eu ia Lógico. perguntar, se você tem alguma sugestão. Tem uma sugestão musical que pode, a Perfeito. princípio, não parecer que tem a ver com podcast, mas tem. Existe um pianista cubano radicado nos Estados Unidos chamado Chucho Valdés. Chucho Valdés é um exímio pianista e ele é tido como um cara que tem 3 cérebros. Um que controla a mão esquerda, um que controla a mão direita e um cérebro que junta as 2 mãos. Penso que ventilação mecânica é exatamente isso. Você precisa controlar 3 cérebros, o seu, o do doente, o do ventilador mecânico, e essa turma toda tem que conversar. Chucho Valdés. Maravilhoso. Valdir. Muito bom. Ô, Zé Gladys, espera só um Muito minutinho, deixa bom. eu só fazer uma pergunta, Manda. César. Não, é porque ele deu várias referências, né? Você gosta de história, de literatura, dessas coisas, porque você deu várias referências durante o podcast. Gosto demais. Tem um bocado de coisa. É porque a conversa é um pouco mais formal, mas a gente poderia depois discutir outras coisas aí, não é? Mas tenho muito. Gosto muito. Legal. Acho muito Sabe o que é legal, interessante, Débora? né? O Porque César, a gente fez uma série no Instagram chamada Caçadores de Mito, né? E depois qual era a outra, César? Em Busca dos Porquês, Os bustos, né? Caçadores de exatamente. Mitos e Em Busca dos Porquês. E é impressionante como o César ele tem um resgate histórico do que a gente faz hoje em dia. Então, quando a gente fala do músculo, a gente fala da oxigenação, é óbvio que todo mundo tem, às vezes você está em busca da informação mais atual, a gente viu uma geração que corre na informação atual, aí o César fala, mas isso foi estudado em 1973 por fulano de tal, no interior da Irlanda. Aí, e isso é muito importante, porque a ciência se constrói, a ciência tem memória, ela precisa ter memória, é a única forma que a ciência evolui é tendo memória.
Então, isso é uma característica muito brilhante do César, que agrega muito valor quando a gente, ou em aula, ou em conversa, num bate-papo, num café, numa cerveja, numa música, ou qualquer coisa. Legal. É. Então, Pronto, fica aqui já que você a me provocou, próxima Débora, sugestão do podcast. eu vou sugerir uma segunda coisa, uma leitura, então, de um livro de uma mulher, uma cientista chamada Dava Sobel. Ela escreve um livro belíssimo, fininho, chamado Longitude. E esse livro Longitude, ele descreve, na verdade, ela descreve como foi a busca pelo ser humano do relógio perfeito. Porque a busca do relógio perfeito, o que não atrasa, era interessante para saber a distância que o navio estava do continente, não é? E a história de ciência, sabotagem, política e tal, mas sobretudo de mecânica ventilatória. Olha, Está ali que por trás. interessante. Não está escrito assim, mas se você ler esse eu livro vou e falar, cortar puta, esse mecânica está pedaço aqui. e a gente vai postar isso aí. Longitude, Dava Sobel, belíssimo, livro é lindo, vale a pena. Obrigada, César. Vou terminar Muito bom. agora de verdade. Foi um prazer ter você aqui. Eu admiro muito pessoas assim, né? A gente é, conversa muito eu e o Sancler do quanto a gente quer trazer pessoas assim e a gente quer ser essas pessoas que inspirem no sentido de que, olha, tem muita coisa para agregar, né, à nossa profissão e coisas que às vezes a gente acha que não tem nada a ver com a nossa profissão, né? Essa cultura, essa coisa, sabe, de conhecimento que é isso, só enriquece a gente, né, como pessoa, como profissional e que na verdade a gente não consegue dissociar uma coisa da outra, né? Então foi um prazer essa conversa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vou passar para o Sancler e depois você pode se despedir. Bom, eu agradeço Débora pela companhia mais uma vez, agradeço César pela companhia mais uma vez e pela honra de estar aqui no nosso podcast. E agradeço todo mundo que nos acompanhou, nos ouvindo aqui. A gente tem mais de 1 hora de conversa e mesmo assim é pouco. Agradeço a todos e espero a todos num próximo episódio. César, deixa você se despedir e encerrar o nosso episódio. Olha, Débora, Sancler, muito obrigado pela companhia de vocês, pelo convite. Também quero agradecer a audiência maravilhosa do podcast de vocês. Vamos nos encontrar pessoalmente para alongarmos essa conversa. Gente, muito obrigado. Bom descanso para todo mundo.